Filosofia e catolicidade. Pílulas de sanidade para ouvir no trânsito. No episódio de hoje, daremos continuidade à leitura de alguns capítulos faltantes do livro Maçonismo e Catolicismo, do padre Félix Sarday Salvani, obra do final do século XIX, sobre maçonaria, maçonismo e catolicismo. Capítulo 2, a existência no mundo atual deste horrível lar do anticristianismo chamado de maçonaria. A primeira coisa que a encíclica Humanum Genus faz sobre a maçonaria é afirmar sua existência, e essa afirmação parece merecer ser apontada devido à sua importância primordial. As táticas dos sectários, quando se sentem afetados por uma condenação pontifícia, são sempre as mesmas. Primeiro de tudo, eles garantem, em tom de brincadeira, que o erro daquela seita contra a qual se lançou o anátema não existe, que essa heresia é um mito e eclodiram na imaginação do Papa. Então, eles sempre vêm para distinguir na doutrina condenada um bom e um mau conceito, alegando que em tal sentido a condenação é legítima, mas não em outro, que é precisamente o que a motiva mais. Arianismo e pelagianismo, que foram as mais formidáveis heresias, jansenismo e o liberalismo, que foram as heresias mais desastrosas dos últimos tempos, brilharam mais que todas pela habilidade com a qual foram capazes de manter um campo de batalha tão grande e bem protegido, graças a essas sutilezas diabólicas. Contra essas sutilezas tortuosas, que mais do que qualquer outra coisa caracterizam sua traição nativa, a Igreja sempre opôs a infalibilidade de seu ensino, não só no que diz respeito às doutrinas consideradas do ponto de vista especulativo ou teórico, mas também em relação à sua existência prática na ordem dos fatos, seja em um livro ou incorporado em uma seita ou instituição. De modo que a autoridade decisiva do magistério pontifício é exercida não apenas sobre o dogma e os ensinamentos que se opõem a ele, mas também sobre o fato dogmático, isto é, sobre o que poderíamos chamar de sua realização prática na esfera social. Portanto, não é ocioso para o Papa começar seu gravíssimo documento afirmando a existência da maçonaria. Pelo pouco que conhecemos do mundo miserável em que vivemos hoje, esse mundo que, apesar de suas reivindicações fastidiosas de luz e civilização, às vezes é tão tolo, atrasado e, em muitos aspectos, mais crédulo e mais fácil de enganar do que se tivesse vivido 3 séculos atrás. Por pouco, repito, que se conheça o mundo infeliz com o qual temos de viver, ver-se-á que o que melhor serviu antes de tudo foi essa afirmação solene e autoritária da existência da maçonaria. Além disso, há menos de um ano, falando com um homem considerável que se orgulha de ser um estudioso e que está realmente pesquisando em certo ramo, ouvimos com tristeza de seus lábios aquela afirmação magistral de que a franco-maçonaria é uma quimera e não somos nada além de bebês mamando, tremendo à vista de um fantasma, nós que a todo momento nos ocupamos da maçonaria. Há muitos, ou pelo menos havia até agora, que acreditavam que a maçonaria era realmente uma máquina de guerra inventada pelos oradores ou jornalistas ultramontanos. Eles não observam que esse empreendimento, no qual nada é visto, é o primeiro dos artifícios maçônicos, o que a seita emprega com maior ardor e, sem dúvida, com maior sucesso. Para esses homens, as palavras muito graves do Papa, que diz, na plenitude de sua autoridade infalível, que a maçonaria existe e existe verdadeiramente, esse discurso papal caiu como uma bomba no meio de suas negações inocentes ou pérfidas. É, portanto, certo e demonstrado, não apenas pelo testemunho dos fatos, que os voluntários cegos foram capazes, até hoje, de não ver, mas de um modo muito mais formal ainda pela autoridade divina da Igreja, que existe uma seita chamada maçonaria ou franco-maçonaria. Este é um fato real, vivo, palpitante, atual, como os outros que no mundo externo e sensível chamam nossa atenção. Existe uma vasta associação ou liga, secreta até ultimamente, quase pública e oficial hoje, que conta em cada nação com milhares de centros secundários chamados lojas, e cujos seguidores ou afiliados são contados em milhões, organizados sob uma bandeira comum
independentemente da nacionalidade ou diferenças políticas, e animados pelo mesmo ódio contra Cristo e sua Santa Igreja. Assim como existe, em plena luz do dia, uma sociedade visível e organizada, com seus líderes reconhecidos e aceitos com sua hierarquia, entidade chamada cristianismo, porque é uma espécie de personificação de doutrinas e preceitos de Cristo, seu fundador imortal, a outra entidade que nasceu e se expandiu na escuridão, organizada também com a sua hierarquia, submetida a líderes terríveis e misteriosos, empresa, como sendo uma personificação de todo o ódio contra Cristo, pode muito bem ser chamado de anticristianismo organizado, ou melhor, o próprio anticristo, e que unicamente por razões estratégicas de conveniência não usou esse nome, mas o de maçonaria ou franco-maçonaria. Tal sociedade, a formidável Igreja de Satanás, em oposição direta e em luta contínua com a Igreja de Cristo, é espalhada como sua eterna rival por todo o mundo conhecido e trabalha com todo o seu poder para estender suas incomensuráveis fronteiras todos os dias. E seu desejo é estabelecer em todos os países e por todos os meios um reino universal de Satanás em face do reino universal de Jesus Cristo, a quem seu Pai deu em herança todas as eras e todos os povos, embora para fins conhecidos de sua insondável providência, que conhecemos em parte, permitiu que este reino dividido estivesse em constante luta com o reino de Satanás até o tempo do completo triunfo de Cristo no julgamento universal. Essa sociedade infernal existe, funciona, conspira, escreve, perpetua, legisla, governa, luta, amplia seu império e carrega em si a chave da maioria dos eventos modernos. Seu trabalho é estar oficialmente no mundo, estabelecido em toda parte, ou diretamente contra Deus, ou vergonhosamente desconsiderando Deus, ou hipocritamente querendo que Deus compartilhe com seus inimigos seu soberano domínio. De seu centro sai, como inspirado por Satanás, quase tudo que prega e ensina às pessoas, em oposição ao que ensina a Santa Católica, Apostólica, a Igreja Romana. O mundo, o diabo e a carne já tinham, desde Adão, máximas, afetos e processos opostos à verdade. A maçonaria veio, nos tempos modernos, para dar a todas essas forças individuais e, por assim dizer, separadas e desunidas, uma unidade desastrosa de propósito, princípio e processo, cuja perfeição e sabedoria não podem ser compreendidas e entendidas senão reconhecendo que elas são diabólicas. O diabo é mau, isso é certo, mas tem uma natureza angelical que, de acordo com informações teológicas, não foi destruído pelo pecado ou pela punição infligida a ele. Qual é a extensão material e, portanto, a influência desastrosa dessa igreja anticristã, outrora muito secreta e oculta, hoje visível, aparente, preponderante e reinante soberana? Teremos a ideia das estatísticas e das datas seguintes que tomamos, no que diz respeito à Europa, de um jornal autorizado que acreditamos estar bem informado. Inglaterra. A Grande Loja da Inglaterra, cuja sede é em Londres, data de 1717. Ela tem sob suas ordens o enorme número de 2.019 lojas. Outro rito antigo e aceito para a Inglaterra e País de Gales tem o título de Conselho Supremo do 33º grau. Foi estabelecido em 1845 e tem 88 capítulos. Um pequeno parêntese, lerei as notas 5, 6 e 7 que estão nesse parágrafo que acabou de ser lido. Nota 5 do editor. Os dados que serão apresentados a seguir constam da época em que foi pesquisado pelo autor, portanto, final do século XIX. Esse último adendo foi meu. Nota 6, nota do editor. O rito antigo e aceito, um dos mais difundidos no Brasil, também conhecido por rito escocês, é um conjunto de práticas, rituais, preceitos, sinais e linguagem usados para se praticar a maçonaria e para que membros se comuniquem e possam ser reconhecidos também como praticantes. Nota 7 do editor. Embora estejamos acostumados a entender capítulo como a separação de partes de um livro, por exemplo, na maçonaria, capítulo refere-se a um encontro, uma reunião ou assembleia realizada, sobretudo, para a transição de graus maçônicos. Continuo, então, a leitura a partir do ponto do último parágrafo. Escócia.
A Grande Loja Escocesa, sediada em Edimburgo, foi fundada em 1738 e tem 891 lojas sob suas ordens. O Supremo Conselho do 33º Grau do Antigo e aceita o rito escocês tem 10 capítulos. Irlanda. A Grande Loja da Irlanda, sediada em Dublin, tem sob suas ordens um número muito considerável de 1.014 lojas. Dinamarca. A Grande Loja da Dinamarca, sediada em Copenhague, foi fundada em 1747 e 10 lojas estão sob suas ordens. Suécia e Noruega. A Grande Loja desses países, cuja sede é Estocolmo, foi fundada em 1754 e tem 33 lojas sob seu comando. Bélgica. A Grande Oriente da Bélgica se estabeleceu em Bruxelas em 1832. Tem 24 lojas. Holanda. A Grande Oriente dos Países Baixos tem sua sede em Haia. Foi fundada em 1756 e conta com 79 lojas que em 1884 reuniram 2.185 associados. Alemanha. A Alemanha Setentrional possui 8 domínios maçônicos e 5 lojas independentes, com um total de 42.496 maçons ativos. A Grande Loja Nacional, a loja-mãe, está localizada em Berlim e foi fundada em 1774. Tem 113 lojas com 13.095 afiliados. A Grande Loja Regional da Alemanha, cuja sede é também em Berlim, data de 1774 e conta com 107 lojas, com um total de 8.762 associados. A Grande Loja Real de York, cuja sede ainda é em Berlim, foi fundada em 1798. Tem 61 lojas e 4.774 membros. A Grande Loja de Hamburgo, que tem sede nessa cidade, foi fundada em 1740 e tem 31 lojas e 2.629 afiliados. A Eclética Grande Loja de Frankfurt foi fundada em 18 de março de 1783 e tem 12 lojas e 1.396 membros. A Grande Loja da Baviera, o Sol, foi fundada em 21 de janeiro de 1741 e tem 24 lojas e 1.701 membros. A Grande Loja Regional Saxônica, com sede em Dresden, foi fundada em 1811 com 18 lojas e 3.000 membros. A Grande Loja da União Maçônica, que tem sede em Darmstadt, foi fundada em 1846, tem 9 lojas e 896 membros. França. A Grande Oriente da França reside em Paris, que foi fundada em 1736 e tem sob as suas ordens 66 oficinas em Paris, 13 no departamento de Seine, 208 em outros departamentos, 14 em Argel, 11 nas colônias e em 28 nações estrangeiras. Além da Grande Oriente, existem em Paris, primeiro, o Supremo Conselho do Antigo Rito Escocês, credenciado para a França e suas dependências ou posses fora do continente. Segundo, a Ordem Maçônica Oriental de Misraim, ou Egito. Terceiro, a Grande Loja Simbólica Escocesa da França. Luxemburgo. O Supremo Conselho do Grão-Ducado de Luxemburgo foi criado em 1844 e tem 2 lojas. Hungria. A Grande Oriente da Hungria vive em Pest, foi fundada em 1871 e tem 15 lojas. A Grande Loja da Hungria, fundada em 1870, tem 24 lojas e 783 membros. Itália. A Grande Oriente da Itália, Supremo Conselho, foi fundada em 1861 e tem 150 oficinas. Espanha. A Grande Oriente Nacional da Espanha, uma grande loja espanhola, reside em Madrid. Ela foi convocada em 15 de janeiro de 1726 por Lord Wharton. Ela tem sob seu comando 182 lojas. Além disso, há um Supremo Conselho da Maçonaria Espanhola, fundado em 1868, tem 216 lojas e 3 capítulos. Portugal. A Grande Oriente de Lisboa e o Conselho Superior da Maçonaria Portuguesa, fundado em 1805, fundiram-se em 1869. Eles têm 114 lojas. Suíça. A Grande Loja de Berna, fundada em 1844, possui 74 lojas. Em resumo, concluímos dessa obscura estatística que existem na Europa 5.486 lojas ou paróquias dessa igreja infernal. Dizemos, aspas, somente na Europa, fecha aspas, pois devemos observar que há um número igual nos outros países do mundo conhecido, especialmente na América, onde a corrupção maçônica penetrou de uma maneira particular.